Então hoje eu vim fazer a resenha de dois livros, que vai ser O Profeta e A Metamorfose do Kafka. Começando então por essa edição da LPM Pocket, do Profeta. O autor é o Khalil Gibran. Ele é um autor libanês, ele é escritor de romances e poemas, e ele é radicado nos Estados Unidos. Esse livro foi escrito em inglês, e se não me engano saiu em 1923. Profeta, então, ele é um livro de poemas, só que é todo feito em prosa. Isso quer dizer, então, que são poemas que são escritos com aquela linguagem de narrativa de romances, né? Mas eles não têm uma obrigação de ter uma história fixa, de ter uma linha narrativa entre os poemas, nem ter um desenvolvimento de personagens, né, com começo, início e fim. Não é aquele tipo de coisa, é apenas a forma em que aquele poema é escrito. No caso desse livro aqui, existe sim uma linha que vai ligar todos os pequenos poemas dentro dele, que exatamente é a figura desse profeta, que é um homem, um tipo de sábio, né, um profeta mesmo, um religioso, que está indo embora de uma cidade, ou no caso, interpretar na verdade como ele morreu, está morrendo, e vai deixar o mundo dos vivos, ou então aquela cidade em que ele vive. E todos os poemas, então, eles vão começar com o povo dessa cidade indo se despedir dele e fazendo uma pergunta final para ele, para que ele discursasse sobre algum assunto que eles vão colocar. E esse, então, vai sendo os poeminhas. O povo da cidade perguntando e ele fazendo uma eloquência em cima disso. A escrita do autor, ela vai remeter a um texto religioso. Parece um pouco que você está lendo alguma coisa como o Alcorão, porque a maneira daquele profeta responder as perguntas das pessoas é sempre uma coisa meio afirmativa, né? Meio olhando para dentro, olhando para o espírito. Então é uma coisa que vai remeter provavelmente à religião dele, de como seria ler um texto sagrado desse tipo. Mas em nenhum momento o autor ele vai ser descaradamente religioso e nem vai parecer que ele está querendo doutrinar ninguém. Ele nunca é extremista. Nenhum dos pontos de vista que aparecem no livro tem alguma coisa de extremo. É apenas realmente uma reflexão. Parece mais mesmo que é a estética que ele estava buscando com que escrever essa prosa, para deixar ela mais bonita, para deixar ela mais poética mesmo. Eu achei então todos os poemas do livro muito bonitos. Esse jeito da prosa, né, no poema, ele faz fluir muito bem, corre muito rápido na hora de ler. Ele não parece que tem assim grandes mistérios, mas apesar disso, por serem poemas, por ter muita conotação, né, por ter muita figura de linguagem, ele também consegue te segurar depois que você lê esse poema para ficar refletindo, ficar pensando sobre ele. Então, é um livrinho muito curto, ele é muito pequenininho e os poemas correm bem. Então, ele é uma coisa gostosa de ler, você sentar um pouco e ir lendo ele devagar, e lendo no seu próprio passo, sem comprometimento, né? Você não tem que se comprometer com a ordem dele, você não tem que se comprometer com a história da narrativa. Então dá para você apreciar muito bem. Eu achei que é bom, principalmente se você quer começar a ler poema, acho que um bom começo é por isso aqui. Você vai ter aquela linguagem de poema, sem ter que se preocupar tanto se você vai entender 100% ou ter aquela linguagem que não é em prosa, né? Que às vezes pode ser um impedimento para algumas pessoas também. E ele vai tocar em vários pontos de um jeito meio geral, como amor, filhos, religião, trabalho, castigo, crime, até tristeza e leis humanas, né? E ele vai então depois fechar o livro de novo com esse profeta finalmente indo embora e dando a mensagem final dele para esse público, para esse povo. Eu vou ler um pedacinho aqui, um dos vários que eu marquei. É só um pedacinho do poema para não estragar, quem tiver vontade de ler. É só inclusive um pedacinho, não vou ler essa parte inteira. O poema vai começar então com alguém da cidade fazendo uma pergunta para ele sobre alguma coisa relativa. Então falou ao Mitra, dizendo: pedimos agora que fale sobre a morte. E ele disse: vós sabereis o segredo da morte. Mas como o encontrareis, a não ser que o busqueis no coração da vida? A coruja, cujos olhos noturnos são cegos durante o dia, não pode revelar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abre bem o vosso coração para o corpo da vida,
pois a vida e a morte são um, assim como o rio e o mar são um. Então esse é o pedacinho inicial do poema falando sobre a morte, e todos eles são nessa linguagem. E é um livrinho que você vai sem problema nenhum, é rapidinho e muito gostoso de ler. Depois eu li A Metamorfose, do Kafka, que é provavelmente a história mais conhecida desse autor. Todo mundo que costuma ler Kafka diz que pelo menos leu esse aqui primeiro. Não foi meu primeiro dele, eu já li uns outros continhos bem mais curtos, mas a obra mais conhecida dele que eu já li foi essa. E é claro que aquela história fascinante, né, que todo mundo conhece, e a leitura é de uma tarde. Eu não sei definir bem se é caracterizado como uma novela ou como um conto, mas você lê rapidinho. Tem um ditado que eu conheço, que para mim é muito válido, vai definir, meio que resumir esse conto, que é aquele que a desgraça do protegido é o protetor. Então vai centrar na história do Gregor Samsa, que é esse caixeiro viajante, que tem um chefe horrível, que não gosta do emprego dele, mas ele está nesse emprego para sustentar a família toda, que são os pais e a irmã. E então um dia ele vai acordar simplesmente transformado em um tipo de inseto gigante, que ele não sabe o que está acontecendo com ele, porque aconteceu isso, ele só sabe que agora ele é um inseto, ele não consegue nem se comunicar com as pessoas. E bem, por causa disso ele vai dar um puta de um susto na família dele, e também vai perder o emprego. E perdendo o emprego, então essa situação vai obrigar a família a se mexer, a mudar, porque agora a família vai ter que começar a se virar sozinha sem o sustento dele. Então a narrativa do texto, na verdade, acompanha essa metamorfose que vai acontecer com o convívio social, com a família. Toda essa mudança que eles vão ter, agora que eles não podem mais contar com ele, e também a relação que eles vão tendo com o próprio Gregor, o que vai acontecendo com esse membro da família que era tão querido, que era tão visto, só que agora eles não conseguem nem se comunicar com ele, não vivem a mesma vida. Então essa história é super doida, né, de realismo fantástico do estilo do Kafka, e o legal mesmo de acompanhar, então, é a transformação de todos os personagens em geral, né? Não só essa primeira transformação, que é o que abre o conto do Gregor. E falando bem assim da escrita, eu não gostei tanto do estilo de escrita dele quanto eu achei que eu ia gostar. Eu gostei mais das ideias dele, de como ele coloca isso, do que a prosa dele necessariamente colocada. Mas serve para demonstrar essas ideias loucas que ele tem, como funcionam muito bem, e essa genialidade que ele tem para escrever sobre o que ele quiser, de uma maneira tão alusiva assim. E também tem essa edição, que é daquela coleção Abril em capa de tecido, que é baratinha e é muito bonita, né? Todo o papel dela não chega a ser do melhor tipo, mas dá para levar muito bem, sem estragar. E além disso, no final dessas edições, tem sempre um trechinho da história dele, um trechinho analisando a obra, falando um pouco mais sobre quando ele escreveu, como ele escreveu, qual foi a reação na época. Então é mais um desses livrinhos que vale muito a pena. Para finalizar o vídeo então, tem uma ideia que está correndo ali no Facebook, dentro do grupo dos blogueiros e blogueiros de livros, que é fazer no final de todo o vídeo uma recomendação de outro canal literário. Eu gostei muito da ideia e já me deram uma indicação, que foi a Gabriela, do Viver para Ler. Então muito obrigado para a Gabriela. Ela falou tão bem do canal que eu fiquei até sem graça. Eu não vou fazer a recomendação do canal dela agora, nesse vídeo, só para não ficar uma coisa de vai e volta, só para expandir um pouco mais. Mas eu vou falar mais do canal dela e eu vou deixar o link aqui embaixo hoje também. Mas o primeiro canal então que eu vou recomendar mesmo é o da Agna Farias, que é Bergazi19. A Agna é uma psicanalista que ela também gosta muito dessa parte das leituras, e como ela tem muito na área dela vários livros que vão discursar sobre o tema de uma outra maneira, né, de uma forma mais para o povo mais leigo, ela faz os vídeos dela exatamente voltados para isso. Ou ela faz uma análise daquelas leituras que ela está fazendo mesmo de literatura e coloca essa visão da psicanálise, ou senão ela fala sobre temas da psicanálise mesmo de uma forma para que todo mundo possa entender um pouco, e recomendando livros para quem tiver interesse sobre o assunto. Ela também está fazendo outros vídeos bem legais, ela tem uma enquete rolando agora sobre o tempo dos vídeos que a gente faz, né, sobre o tempo que a gente fica falando sobre as obras. Então é um canal muito recomendado. A Agna é muito inteligente.
o canal dela ali nos comentários, fica meio que uma coisa de ajuda, né? O pessoal vê que ela é psicanalista, ainda pede um pouco de ajuda ali nos comentários, tenta ter um lance mais assim. Mas é um canal que dá para aproveitar demais tudo que ela faz. E sem falar que ela fala muito bem, os vídeos dela são um pouco mais longos, mas dá para aproveitar muito, não é um vídeo cansativo de jeito nenhum. O tipo de informação que ela passa, sabe, para a vida toda, você consegue aproveitar muito bem tudo que ela fala. Por isso eu vou deixar recomendado, com o link aqui no vídeo e ali embaixo também. E então, por hoje é isso. Não esqueça de curtir o vídeo se vocês gostaram, visitar a página do Facebook, curtir lá também, e o blog, que eu coloco outras coisas além das resenhas. E a gente fica até a próxima então.